Saúde e prosperidade em nome do Senhor Jesus. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Dependendo do horário que você está vendo essa videoaula. Hoje é a nossa terceira videoaula de uma série de 16 lições da nossa nova escola bíblica, que é a Graça Escandalosa. E hoje nós vamos falar sobre a necessidade da graça, a lição 3. Na lição passada foi um soco no estômago para que nos ajudou, na verdade, a entendermos algum dos motivos pelo qual a humanidade ela tem passado pelo que tem passado. A rejeição e o não conhecer ao Senhor. E nessa lição de hoje nós vamos dar continuidade e falar um pouco mais a fundo sobre esse tema, e tendo a certeza e o esclarecimento de que mais do que nunca precisamos da graça do Senhor, porque sem a graça de Deus nós não seríamos transformados. Então nessa lição de hoje nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Nós iremos caminhar à luz da palavra de Deus, tendo algumas informações sobre essa natureza humana corrompida, que deixou os princípios de Deus, não reconhecendo a Deus como Ele é, né? Não o conhecendo. E nessa lição a gente vai ter um pouco desse esclarecimento, né? Nós vamos ter um entendimento sobre tudo isso, e tenho certeza que vai nos ajudar a cada vez mais a entender que nós necessitamos mais e mais da graça do Senhor. Em nome de Jesus. E o tema, como eu falei, é a necessidade da graça. E como de costume, nós fazemos uma leitura para memorizar e a leitura bíblica em classe. As duas são uma continuação. Um é Romanos 8:6 e a leitura bíblica em classe é Romanos 8:7-8. Então eu já vou ler do 6 até o 8, para que nós tenhamos esse esclarecimento em nome de Jesus. E que diz assim na versão ARC, Romanos 8, do 6 até o 8. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E a introdução ela diz o seguinte: aprendemos que tanto os gentios como os judeus são culpados diante de Deus em virtude da revelação que receberam. Os judeus receberam a revelação especial, as Escrituras, e os gentios a revelação natural. Por não viverem de acordo com a revelação recebida, ambos são indesculpáveis perante Deus. São indesculpáveis porque, mesmo conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes desprezaram esse conhecimento, tornando-se nulo e sem raciocínio e loucos em suas atitudes. Como consequência, Deus os entregou aos desatinos de sua vontade pervertida. Em Romanos 1:20 diz o seguinte: porque os atributos visíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Tanto os gentios como os judeus são culpados por não viverem em conformidade com o conhecimento recebido. Os dois grupos têm algum conhecimento de Deus como Criador ou Juiz, e ambos contradizem com o seu comportamento o conhecimento que possuem. Aqui notamos que todos são indesculpáveis diante de Deus. Portanto, a graça é a única maneira de serem aceitos e se tornarem livres do juízo eterno. Passaremos a mostrar o verdadeiro estado moral do homem perante a lei de Deus. Então, como nós
falamos na lição passada, na lição 2, se você pulou a lição, o versículo que nós lemos é em Romanos 1, nós lemos do 18 até o 32, que fala de alguns prejuízos que a humanidade teve por não reconhecer a divindade do Senhor, não reconhecerem o Senhor, né? Aqui nós lemos que os gentios, né, que somos nós, e os judeus tiveram a revelação especial, né? Foi o povo escolhido por Deus, escolhido a dedo, vamos dizer assim, e que o Senhor deu-lhes uma promessa. E os gentios, como todas as raças fora os judeus, né? Eles tiveram a revelação, nós tivemos a revelação da divindade do Senhor, olhando aquilo que Ele criou, que é como um todo, o mundo em si. Mas como foi falado na lição passada, desde pequeno nós temos sido levados, instruídos a entender que o mundo ele foi criado por acaso, que existem teorias de que o ser humano ele foi formado a partir de primatas. Então, tudo isso acarretou em problemas futuros e que a humanidade ela tem colhido esses males até hoje. Se não for pela graça do Senhor, esses males eles continuarão a prejudicar a vida do ser humano, se não houver o arrependimento. Então, existe, como a lição de hoje fala sobre a necessidade da graça, a necessidade de reconhecermos que todos nós pecamos, né? Assim como a palavra de Deus ela fala. Esse é o primeiro passo, esse reconhecimento, de saber que nós não somos merecedores, mas foi pela graça do Senhor que nós fomos salvos. Então, nessa lição de hoje, nós vamos tratar um pouco sobre isso. Então, fique atento a tudo aquilo que será falado, ministrado, à luz da palavra de Deus, para que não se perca nenhum trecho dessa lição, em nome do Senhor Jesus. O juízo de Deus é inevitável. Ainda que o juízo pareça demorado, isso não alivia o peso da sentença sobre cada um. Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus. Romanos 2:5. É individual e intransferível. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Paulo não está ensinando salvação pelas obras aqui. Está salientando a imparcialidade de Deus com relação a judeus e gentios, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Romanos 2:6. Todo homem será julgado pelo seu procedimento. Essa verdade é ensinada em todas as Escrituras. Em Mateus 16:27 diz o seguinte: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Segundo Coríntios 5:10 diz assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E em Gálatas 6, do 7 até o 9, diz o seguinte: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Em Apocalipse 20, do 12 até o 13, diz o seguinte: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros.
O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, por um segundo, as suas obras. Apocalipse 20, do 12 e 13, como falei. O julgamento não será coletivo, mas pessoal. O pai não será julgado no lugar do filho, nem a esposa no lugar do marido. Cada um comparecerá diante de Deus para prestar contas de sua vida. Então, como a gente leu em um dos trechos, aqui fala que é individual e intransferível. Então, tem uma expressão que eu sempre utilizo, que a nossa ida para o céu ela não será de carona, vamos dizer assim. Cada um terá que justificar pelos seus atos. Cada um será julgado segundo as suas práticas. Então, não adianta chegar no dia do julgamento e falar: eu fiz isso porque fulano foi assim, aconteceu isso. Que normalmente os problemas que as pessoas têm, infelizmente alguns acabam se apegando e se apoiando nos problemas como se fosse uma muleta para justificar a forma como elas tratam pessoas, como elas agem, como elas se portam, e deveria ser o contrário, né? Se o problema ele foi identificado, se eu tenho visto que algo que tenho praticado não tem sido tão agradável, e eu sei que no fundo aquela resposta que tem emitido tem sido por conta de algum trauma que foi gerado, seja na infância ou na vida adulta, isso precisa ser tratado para que tenha-se uma vida plena, não para que vire uma muleta. Vou dar um exemplo, né? Eu não tive uma referência de pai no meu crescimento, na vida como adolescente, na vida adulta, como jovem. Eu só comecei a entender um pouco depois que eu conheci ao Senhor, né? Que ele é o pai principal, vamos dizer assim, né? Que é o nosso pai de sangue, que precisa ser honrado, como diz as Escrituras, mas também achei refúgio no Senhor. Mas eu poderia, vamos dizer assim, se eu pegasse esse problema e sempre usasse ele como uma muleta: eu sou tímido porque eu não tive referência de pai, eu não tenho firmeza porque eu não tive referência de pai. Ficar a vida inteira se apoiando nessa muleta e nunca resolveria e nunca assumiria a responsabilidade que deveria ser assumida como um homem de verdade. Então, a nossa vida, nós precisamos ter um posicionamento e entender que no dia que formos prestar contas ao Senhor, nós temos que ser responsáveis para admitir aquilo que for feito. E até lá, se existe algo que tem sido feito ou praticado que está em desacordo com a palavra de Deus e que foge dos princípios do Senhor, isso precisa ser corrigido agora. A gente costuma ter uma expressão que fala-se sobre as pessoas: não, no purgatório, chegar lá, vou me arrepender. Não tem isso não. A gente brinca e fala que o purgatório aqui que eu conheço é um cachorro cheio de pulga. Então, a hora de se arrepender, de corrigir e de aprumar e fazer aquilo que é devido, enquanto existe o fôlego de vida. Então, o ajuste das nossas vidas precisa ser feito agora. À medida que nós nos aproximamos do Senhor e o conhecemos, cada vez mais nós enxergamos que existe alguma área da nossa vida que precisa de transformação e precisa ser melhorada. E devemos pedir ao Senhor essa transformação e entender que não é porque somos melhores ou temos algum certo privilégio, mas de que, assim como é o tema, é necessário que reconheçamos a graça do Senhor. Não é por conta das nossas obras, mas é pela graça do Senhor, em nome de Jesus. Se não fosse pela graça, onde nós estaríamos hoje, né? E o 1.2, ele diz assim também: haverá penalidades
e recompensas. Então, aquilo que foi praticado nessa vida terrena, vai haver penalidades e vai haver recompensa. Fala sobre o galardão, né, daqueles que fizeram aquilo que é agradável ao Senhor e cumpriram com o chamado, mas também existe a penalidade para aquilo que foi feito que não deveria ter sido feito, né? Então, existe essa responsabilidade que cada um de nós temos que ter como ciência e entender que se alguma coisa foi feita de errado, infelizmente não é como a justiça do nosso país atualmente sobre a impunidade, mas haverá uma penalidade. É o justo juiz, né? A gente sabe que a justiça do Senhor ela é incorruptível. Então não há nada que ele não tenha visto sobre uma prática. Há poucos dias, né, tivemos um evento com o apóstolo Maldonado, algumas lideranças que estão debaixo da sua cobertura de diversas nações vieram até aqui, e um dos trechos que foi ministrado, compartilhando conosco hoje, né, a pastora Midian falou que tem duas pessoas que não se dá para esconder o pecado. É de Deus e do diabo. A pessoa pensa que está enganando o pastor, enganando a liderança, mas Deus e o diabo já tem visto as práticas, né? Então, isso se enquadrou em alguma lei que feriu algum princípio de Deus, isso entrará como uma penalidade. Então, ainda há tempo de arrependimento, enquanto há o fôlego de vida. Então, fica ligado, em nome de Jesus. E diz assim em Romanos 2, do 7 ao 8: A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação para os egoístas e desobedientes à verdade e obedecem à injustiça. Desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. No dia do juízo haverá bem-aventurança e condenação eterna. Alegria para uns, choro e ranger de dentes para outros. Segundo as obras. Em Romanos 2, 9 ao 10, diz o seguinte: Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Se a salvação é pela fé e não pelas obras, por que os homens serão julgados pelas obras? Isso é uma pergunta. Seria uma contradição? Outra pergunta. E a resposta é não. No julgamento das obras, ninguém alcança nota suficiente para passar no teste. Ninguém passa no crivo de perfeição exigida pela lei. Em Tiago 2,10 diz o seguinte: Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Em Gálatas 3,10 diz o seguinte: Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Todos os homens fazem o mal, e todos merecem tribulação e angústia. Os que praticam o bem o fazem em virtude da graça de Deus, operando em seu coração e não por guardar a lei. Judeus e gregos serão julgados sobre o mesmo critério e receberão recompensas ou penalidades de acordo com as suas obras. 1.4 diz assim: é mediante o conhecimento de cada um. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sobre a lei serão julgados pela lei. Romanos 2,12. Os gentios ou pagãos que não tiveram
a lei escrita de Deus, não serão poupados do julgamento. Serão julgados e condenados pelo conhecimento que têm de Deus por meio da revelação natural. Já os judeus que têm a lei também serão poupados, pois mediante a lei serão julgados. Não serão poupados, desculpa. Em Romanos 3:23 diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Cada um será julgado de acordo com o conhecimento que recebeu. Os judeus serão julgados com base na lei escrita e os gentios com base na lei moral implantada em seu coração, a lei da consciência. Aqui está a resposta para aqueles que perguntam como ficará a situação dos que viveram antes de Cristo, ou mesmo dos índios embrenhados nas selvas, que nunca ouviram o Evangelho. Todos serão julgados segundo o conhecimento que receberam. Deus se revelou na criação do mundo e na consciência humana. Por isso, todo homem é indesculpável, tanto o gentio, que não tem a lei, como o judeu, que tem a lei. É bom lembrar que, embora todos os homens sejam pecadores e estejam em estado de depravação total, nem todos são bandidos, vilões, ladrões, adúlteros e assassinos. Há muitas pessoas que honram aos pais, são fiéis ao cônjuge, são bondosas com os filhos, têm um bom coração, são honestos, adotam valores morais. Como explicar o fato de que, embora muitas pessoas não tenham a lei, agem como se a conhecessem? É que essas pessoas as servem de lei para que essas pessoas servem de lei para si mesmas, pois quando Deus as criou, as fez pessoas morais e autoconscientes. Em Romanos 2,15 diz o seguinte: estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Deus se revelou nas obras da criação e na consciência de cada um. A consciência é um tribunal interior de cada um de nós, por meio da qual somos julgados todos os dias. A raça humana, antes de ser julgada por Deus, já está sendo julgada por sua própria consciência. Então, um exemplo que trouxe clareza para alguns questionamentos que eu tinha em relação à questão do pecado e que normalmente eu utilizo nas lições do CCE para explicação. Que às vezes uma dúvida que as pessoas têm é o seguinte: mas a pessoa ela não sabe do que está escrito na Bíblia, então por ela não saber não é pecado. Isso é um engano, porque existe uma natureza por trás disso, né? E aí eu trago a clareza do seguinte: se dermos um aparelho que corta, né, uma gilete, para uma criança, mesmo sem ela saber que aquilo corta, se ela apertar aquela lâmina na mão, ela vai se cortar, porque a natureza da lâmina é cortar. Então, mesmo que as pessoas não saibam sobre o pecado, existe um prejuízo naquilo que tem sido praticado, que foge dos princípios de Deus. Então, aqui nós entendemos que todos serão julgados. E também traz um apontamento para uma responsabilidade para cada um de nós, para que a revelação do Senhor ela seja manifesta para essas pessoas que não o conhecem, através da nossa vida, né? Através de cada um de nós. As pessoas elas precisam ter clareza de quem é o Senhor, né? Na aula passada eu falei um pouco sobre Jonas, né? Sobre o papel que ele deveria exercer como profeta, e muitos já conhecem a história, e ele acabou fugindo
por um período, depois foi pego e foi levado a ministrar para aquele povo de Nínive, para que eles se arrependessem, né? Deixassem os seus maus caminhos, né? Nos versículos à frente, se eu não me engano, no capítulo 4, que Deus dá um sermão nele, né? Que ele ficou bravo, porque pregou arrependimento para as pessoas e as pessoas se arrependeram. Deus explica que aquelas pessoas não sabiam nem diferenciar a mão direita da mão esquerda. Então muitos não conhecem a Deus, e é um papel nosso de levar a palavra do Senhor para essas pessoas, para que eles tenham a oportunidade de se arrepender. Vendo por esse lado, também se traz essa responsabilidade para cada um de nós. Essas pessoas elas serão julgadas, e existem algumas pessoas que serão alcançadas através da nossa vida, e que nós não podemos deixar de ministrar ou falar do Evangelho. Nós temos sido ministrados, né, aos domingos, sobre uma série da missão da igreja, né? Então, esse é um dos nossos papéis, e que também entra nesse trecho sobre a questão do julgamento, sabermos da graça do Senhor, mas não basta somente saber, ela precisa ser propagada para que outras pessoas elas também se arrependam e tenham uma vida na presença de Deus. Então isso é um papel daqueles que já tiveram essa revelação, que é o nosso papel, em nome do Senhor Jesus. Então essa lição ela tem trazido essa responsabilidade, esse entendimento de que todos são pecadores, de que todos precisam da graça do Senhor, e de que se nós temos ouvido ou temos sido repreendidos ou corrigidos, é porque ainda há tempo de voltar às boas práticas, de ter uma vida excelente. Se eu não me engano, é em Ezequiel que está escrito, né, que se o homem que é justo, ele deixa de praticar aquilo que é correto diante do Senhor e começa a praticar aquilo que é mal, tudo aquilo de bom que ele fez, o Senhor ele não se lembra. E da mesma forma, o homem que era injusto e ele deixou de praticar o que era injustiça e começou a praticar aquilo que era bom, Deus ele não se lembra, vamos dizer assim, daquilo que ele praticou de mal, e considera as boas obras que ele tem feito na atualidade. Então é sempre um tempo certo para arrependimento, para reconciliação, para fazer aquilo que é correto diante do Senhor. Então, como foi falado aqui, o filho ele não vai responder por aquilo que o pai ele fez. É intransferível, cada um será julgado mediante as nossas práticas. Então é necessário que a cada dia nós entendamos isso e estejamos próximos do Senhor, para que a cada dia nós sejamos uma igreja saudável, que cresce e que entende e que pelo menos faz parte da graça do Senhor, entendendo isso, tendo um arrependimento genuíno, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos seguir para a segunda etapa da nossa lição, a parte 2, em nome do Senhor Jesus. Permaneça, fique atento, não desligue, fique ligado, em nome do Senhor Jesus. Item 2 diz o seguinte: a necessidade da graça. Em Romanos 3, do 9 até o 12, diz o seguinte: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos são culpados diante de Deus. Todos, sem restrição de raça, cultura ou religião, são culpados diante de Deus. O pecado atingiu a todos, sem exceção. No julgamento divino, todos os homens estarão silenciados pela culpa. O gentio pecou contra o conhecimento das coisas criadas e da consciência. O judeu, em desafio à lei revelada. Logo,
O mundo inteiro está debaixo de condenação. A universalidade do pecado. A universalidade do pecado é o maior e mais genuíno nivelador da humanidade. Diante de Deus, todas as pessoas estão no mesmo nível, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. A depravação total da humanidade pode ser vista em três áreas específicas de seus relacionamentos: com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Ninguém é justo ou bom, uma vez que todos pecaram por palavras e por obras, por causa de um estilo de vida depravada, péssima, sem o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. O homem contra Deus. Em Romanos 3, do 10 ao 12, diz o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornando-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A inclinação do homem natural é fugir de Deus e se rebelar contra ele desde o início da criação. A inclinação da carne é inimizade contra Deus desde o início. O homem contra si mesmo. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Romanos 3, do 13 ao 14. O pecado atingiu todo o ser humano, corpo e alma. O homem está corrompido da cabeça aos pés. Seu corpo é uma fábrica de pecados. Todo o seu ser está rendido ao pecado e ao serviço dele. Em 1 Coríntios 6,18 diz o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Todas as nossas faculdades e funções, inclusive nossa mente, emoções, sexualidade, consciência e vontade. O pecado da língua, profanação, piadas imorais, linguagem obscena, maldição, blasfêmia, mentira, fofoca, murmuração. Vou parar um pouco aqui e a gente segue logo em seguida. Esse é um trecho importante que precisa ser deixado. Como eu falei na lição passada, as características que nós lemos em Romanos 1, do 18 até o 32, fala sobre o não reconhecimento da divindade de Deus e as questões que acarretaram tudo isso, né? As paixões que os homens e as mulheres foram levados a ter, que são desagradáveis a Deus, a corrupção, todo tipo de males que a humanidade foi levada a praticar. E sinalizei também uma questão de que, infelizmente, às vezes dentro da igreja, algumas pessoas elas têm esquecido a divindade de Deus, né? Têm esquecido o porquê estão ali na presença de Deus, muito às vezes por ingratidão, por não reconhecer de onde Deus as tirou, mas já está sabendo amarrar as calças e já pensam que são donas do próprio nariz, né? E acabam esquecendo ou tendo algum tipo de ingratidão por aquilo que Deus ele fez, e acabam cometendo práticas como se fossem pessoas que não conhecessem a glória do Senhor, a graça de Deus. Aqui, como fala, né, que profanação, piadas imorais, linguagem obscena, isso é um perigo. Uma das questões que sempre falo para os jovens, que tomem cuidado com a roda de amizade que vocês têm. Isso vale para todas as pessoas. O ser humano às vezes tem uma necessidade de fazer parte de algo, né? E às vezes no trabalho, na faculdade, se não tomar cuidado, a linguagem ela começa a se adaptar ao ambiente. As pessoas elas têm um mau costume
com piadas de mau gosto, né? Piadas imorais, e às vezes para querer fazer parte daquele meio, a pessoa começa a falar aquela mesma linguagem. Isso é um perigo, isso é um pecado da linguagem, então tome cuidado. É, profanação, tem linguagens obscenas, a pessoa às vezes tem cara de crente, se veste como crente, mas é uma pessoa que a cada duas palavras é um palavrão. Então toma cuidado com tudo isso. Sobre questão de blasfêmia, mentira, pessoa, o único direito que a pessoa tem para se tornar filho do diabo é ser uma pessoa mentirosa, porque o diabo ele é pai da mentira. Então tome cuidado com aquilo que você tem feito, se você tem mentido, isso é um perigo. Fofoca, só tem na lua, né? Não tem na igreja. Isso é um perigo, isso é um pecado. Como a minha irmã ela costuma falar, um outro item aqui que é a murmuração, ela usa essa expressão. A murmuração é a linguagem do inferno. Então, toma cuidado com... Se você não tem autoridade para repreender aquela pessoa murmuradora, que tem reclamado de como a igreja ela tem andado, de como as coisas têm sido feitas, de como a liderança tem instruído e tem reclamado dos métodos que tem sido praticado. Se você não tem autoridade para repreender essa pessoa, mas você pode sair desse ambiente de murmuração, porque a murmuração, como falei, é uma linguagem do inferno. Ela começa a contaminar pessoas, começa a contaminar a igreja, principalmente quando também fala sobre a questão de liderança, sobre como trabalhos são feitos, quando fala-se sobre oferta, sempre tem os murmuradores que nunca participam de nada e costumam dar pitaco, porque gostam de murmurar. E normalmente são as mesmas pessoas que fazem parte desse tipo de diálogo, né? De murmuração. Então tome cuidado, não faça parte. Agora, se você tem autoridade para repreender, acabe com esse mal, repreenda esse mal em nome do Senhor Jesus. A igreja ela precisa falar a linguagem do céu, não a linguagem do inferno, que é a murmuração. Então tome cuidado e tenha ciência de que a murmuração ele é um pecado e que no final das contas isso será colocado na balança. Então tome cuidado também para não ser conivente com a murmuração, em nome de Jesus, e nem ser também um murmurador. Uma outra questão fala: outros pecados pessoais são embriaguez, uso de drogas, orgulho, inveja, cobiça, ingratidão, ódio, racismo, quebra de votos. Isso basta para provar a depravação humana. O mal não está apenas nas estruturas sociais, mas no interior do homem. O homem contra o próximo. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça. Marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Romanos 3, do 15 ao 17. A depravação total atingiu não apenas a relação do homem com Deus e consigo mesmo, mas também com seu próximo. A falta de respeito com a vida fez com que o homem perdesse completamente o amor natural. Romanos 3,15 diz o seguinte: os pés são velozes para derramar sangue. O mal não está apenas nas estruturas, mas dentro do homem. Ele não respeita a vida, a família, os bens alheios, nem os princípios que regem a sociedade. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Romanos 3,16. Como resultado de sua rebeldia contra Deus, o homem destruiu a si mesmo e se voltou contra seu próximo, semeando o ódio, a inimizade e a desavença. Sua linguagem espalha veneno, suas mãos jorram violência, seus pés se apressam para o mal. Ergue muros onde deveria construir pontes e constrói pontes onde deveria erguer muros. Fere com punho cerrados a quem deveria abraçar, promover inimizade com quem deveria nutrir afeição, promove a guerra em vez da paz.
Então, além do ser humano ele se voltar contra Deus, se voltar contra si mesmo, ele ainda prejudica o próximo, prejudica terceiros, prejudica pessoas com as suas atitudes. A pessoa ela não sai de casa sem fazer o mal. Às vezes dentro do ambiente de trabalho, hoje mesmo tivemos um testemunho na igreja, por isso a necessidade de a cada dia estarmos mais próximos de Deus, porque é a mão dele que vai se mover em nosso favor e vai nos proteger. Uma irmã da igreja, hoje mesmo, ela comentou que eu não vou usar nem essa palavra de colega de trabalho, porque ninguém faz isso se tratando de colega, né? O mínimo de respeito deveria acontecer, mas ela contou que uma pessoa do trabalho, por inveja, colocou laxante na comida dela para prejudicar ela, porque ela tinha sido promovida e a inveja moveu essa pessoa a fazer isso com ela. E às vezes a gente tem que entender isso, e saber que Deus ele não precisa prejudicar ninguém para nos abençoar. Ele não precisa, apesar da palavra de Deus falar que o Senhor ele tira da conta do ímpio e põe na conta do justo, a gente precisa entender que o nosso Deus ele é um Deus criador. Ele não precisa prejudicar ninguém para nos abençoar. Se existe algum cargo que a gente almeja na empresa, lógico, a gente precisa trabalhar com excelência também. Estar profissionalmente bem, com estudo, porque isso também faz parte, porque a parte de Deus ele faz, mas a gente tem que fazer a nossa também. Mas a gente não precisa prejudicar ninguém para crescer em algum lugar. Não precisa agir com mentira para ser beneficiado. A gente precisa agir com verdade e sinceridade, a excelência de Deus. E o fruto daquilo vai ser um bom resultado. Não tem porquê a gente fazer o que é agradável a Deus e Ele não nos abençoar. Porque isso seria contra aquilo que a palavra dele fala. Então ele cumpre o que a palavra dele, o que ele deixou escrito, deixou mencionado, falado, e que está na palavra do Senhor. Ele é fiel para cumprir, ele não fica devendo nada para ninguém. E desde que se tenha um bom caráter, não existe necessidade de prejudicar ninguém para ter benefícios, né? E a gente tem visto cada escândalo de pessoas que prejudicam ao outro por conta de dinheiro. A própria palavra de Deus ela fala, o dinheiro ele é um excelente escravo, ele tem que trabalhar para a gente, não a gente para ele, não nós para ele, né? Então é uma das coisas que precisamos entender e que a palavra de Deus ela deixa bem clara que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então as pessoas elas têm feito todo tipo de atrocidade por conta do amor ao dinheiro, que é mamon. Então o Senhor também convida a que as pessoas sejam libertas desse mal, desse amor ao dinheiro, de fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente e não a gente vire um escravo dele. Então entenda isso também. Você não precisa prejudicar ninguém para ser abençoado, porque o nosso Deus ele é um Deus criador. E se um dia você prejudicou alguém para se sair bem, eu acho bom você se arrepender, em nome do Senhor Jesus. A gente não precisa prejudicar ninguém, nós somos agentes de paz do Senhor. Nós somos agentes das boas novas de Cristo. Então esse é o nosso papel, levar luz para onde há trevas, não fazer parte das trevas. Então fique ligado. E agora, para concluir a nossa lição de hoje, eu vou ler o seguinte, que diz assim: o assunto é muito abrangente e mesmo assim não conseguimos aqui explanar tudo o que se pode falar sobre o tema. Mas acredito que o que foi mostrado aqui seja suficiente para entendermos que só a graça de Deus poderá nos resgatar dessa vã maneira de viver. Então, é a necessidade que temos da graça do Senhor. Porque sem a graça do Senhor, só o que resta é a maldade, as coisas ruins. Então, nós necessitamos da graça do Senhor para que a cada dia nós sejamos um povo melhor,
em nome de Jesus, uma igreja saudável, uma igreja que cumpre aquilo que a palavra de Deus fala, sobre carregarmos as cargas uns dos outros, orarmos uns pelos outros, ajudarmos uns aos outros, vamos dizer assim. Não ser um campo de guerra dentro da própria igreja. Para quando as pessoas novas chegarem, elas não estejam pisando em um campo minado, mas que elas sejam atraídas com cordas de amor. Em nome do Senhor Jesus, porque é assim que o Senhor falou que nós seríamos reconhecidos como discípulos dele. É pelo amor que teríamos uns pelos outros. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a orar nesse momento, em nome do Senhor Jesus, e reconhecermos juntos agora que é necessário, que nós necessitamos da graça do Senhor para que tenhamos uma vida melhor na presença dele. Em nome de Jesus. Eu te convido a fechar os seus olhos e vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento precioso aqui na tua presença e diante do Senhor. Meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem sido bondoso com cada um de nós. A tua graça, a tua benignidade, Pai, assim como a tua palavra diz, ela dura para todo sempre. Senhor, tem misericórdia e compaixão das nossas vidas, que se cometemos algo que foi desagradável ao Senhor, o Senhor nos perdoa, em nome de Jesus. Mas que a cada dia, com o bom conselheiro, que é o teu Espírito Santo, ele possa nos ajudar a termos uma vida excelente na tua presença, perseverando nas boas práticas e fazendo aquilo que é agradável ao Senhor, sendo referência de um povo diferente, um povo que agrada ao Senhor, em nome de Jesus, tendo a revelação divina do Senhor e não sendo somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Senhor, eu já te agradeço pela tua compaixão, a tua misericórdia, as bênçãos, os prodígios e maravilhas do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem todos com Deus. Eu aguardo cada um de vocês na lição 4. Fiquem atentos. E mais uma vez fica o convite. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Compartilhe as lições com seus amigos, familiares. Comente nas nossas lições. Em nome do Senhor Jesus. E nos vemos em breve. Fiquem com Deus.